Oi, gente, tudo bem? Vim aqui conversar então um pouco sobre o pós-operatório da cirurgia de ptose da Maria. O pós-operatório, ele é um pós-longo, tá? Então não é assim, 2 meses já vê o resultado final e tá tudo certo. Não. Então são fases que vão vindo a cada semana que passa. Nas primeiras semanas é muito normal, e eu vou deixando algumas fotos ao longo do vídeo aqui pra vocês, que a criança ou a pessoa que fizer a cirurgia fique com um olhar meio estático, assim, dos olhos arregalado mesmo. Por quê? Porque realmente tá assim, tá? É normal o médico deixar ele um pouco mais aberto, porque ele vai ceder e vai baixar um pouco essa pálpebra. Então, a criança fica com o olhar mesmo aberto, porque essa pálpebra está sem movimento ainda, tá? A pálpebra móvel ainda, ela tá fixada ali e aí ela não tem esse movimento, não gera esse movimento ali no olhar, tá? Pra parecer algo mais natural. Então, fica esse olho bem arregalado, bem aberto. E aí, quando a gente olha pra baixo, a nossa pálpebra acompanha, tá? Olhei pra baixo, vai junto o olho. Vai junto a pálpebra. E aí, quando faz a cirurgia, como ela está presa ali, quando olha pra baixo, vocês aí de casa, vocês podem fazer isso, tá? Prende aqui e olha pra baixo. Olha o jeito que fica. Então, é um pouco estranho. É isso que a gente observa muito nas crianças, tá? Eles olham pra baixo e aí vai, o olho vai e a pálpebra tá ali. Aí a gente vê bem aquele movimento. Isso gera um pouquinho, assim, de susto em quem tá observando de fora, tá? Mas é super normal. E eu recebi essa dúvida, muitas perguntas. Realmente não pisca o olho, não fecha o olho para dormir? Não fecha, tá, gente? Nos primeiro mês é muito comum e é o esperado isso, tá? Porque como eu falei, tá preso. Então na hora de dormir não fecha, tá? A pálpebra. Até fecha um pouquinho. E aí depois que a criança relaxa, fica um pouco aberto. Eu vou deixar as fotos aqui pra vocês. Hoje a Maria já fecha, tá? Pra dormir. Mas como eu falei, quando ela relaxa num sono mais profundo, fica uma frestinha ali aberta. Por isso que é muito importante ter a lubrificação dos olhos, tá? Pra não ressecar a córnea e gerar qualquer dano. Então, por isso que é feito o uso de pomadas lubrificantes por um bom tempo. Então, é normal, sim, dormir com os olhos abertos. Isso acontece, tá? E tem muita gente que fala, eu fiquei sabendo, não vou operar por este motivo. Foi algo a gente saber desde o início que isso ia acontecer, não foi algo que eu cheguei em algum momento cogitar não operar por conta disso. Porque como a gente conversa com vários pais, isso vai voltando aos poucos e tem muitas pessoas que ficam, tá? Com isso, um pouquinho ali, uma frestinha aberta ao dormir. A Maria, com 1 mês de cirurgia, ela já voltou o piscar dos olhos. Então, um dia, tava deitada ali com ela fazendo dormir e a gente via que ela forçava um pouco. Ela fazia, tipo, não era aquele natural. Ela dava uma forçada pra piscar. Acho que eu tenho vídeo aqui, vou deixar pra vocês também. Quem tá piscando os olhinhos? Filha, ó, filha. Isso, olha. Mostra que você tá piscando. Piscando. Isso. E hoje a gente já observa ela piscando, tá? Então, cada etapa que a gente observava, assim, nossa, a Maria piscou, nós comemorava. Então, cada etapa é mesmo uma conquista. Então, hoje ela pisca, normalmente, tá? E também é muito comum nesse pós-operatório, também o piscar não ser tão sincronizado. Como a Maria é nos 2 olhos, isso é menos visível, tá? Porque é bilateral, então operou os 2 olhos, o piscar dela é sincronizado. Mas quando é feito só em um olho, pode acontecer, tá? Às vezes no piscar. Um pisca primeiro, o outro depois.
Por isso que muitos casos, até para se obter um resultado melhor, tem sido operado os 2 olhos, tá? Mas isso é outra coisa, não sou profissional para esclarecer sobre essas dúvidas. A Maria realmente era bilateral, necessitava dos 2. Então ela tá piscando sim, sincronizado. Em alguns momentos a gente observa, por exemplo, o olho direito um pouco mais aberto e às vezes o olho esquerdo. E na maioria do tempo, os 2 iguais. Isso é normal também, tá, gente? Como a gente falou, a pálpebra tá presa ali, tá voltando esse movimento. Tá voltando esse movimento aos poucos, tá? De adultos que já relataram para nós, a sensibilidade aqui na sobrancelha, ela demora muito para voltar, tá? Porque nos primeiros meses ali, você não sente nada aqui, tá? E ele é um pouquinho mais inchado aqui. Quando a gente passa a mão, a gente sente um pouco. Porque o que é feito? Esse flap frontal pega um flap, pedacinho do músculo da testa e ligado na pálpebra, tá? No músculo aqui, para daí ter esse movimento de abrir. Então, por conta disso, vocês pensem o quanto complexo é. Observamos na Maria que o direito dela, ele não tem tanto, ele ainda tá, vamos supor, um pouco mais preso, mais aberto, assim, que até quando ela olha para baixo, a gente vê que ele fica um pouquinho mais arregalado do que o outro, que já parece que está mais livre e já voltou mais o movimento. Normal também isso acontecer. Então, como eu falei, é um pós-operatório muito longo, que numa semana tá diferente, na outra semana tá mais diferente e assim vai indo, tá? Então, nós estamos bem felizes com o resultado, né? Maria é outra criança em tudo. Nós fizemos a consulta aqui no Brasil, tá? Aqui na nossa cidade, com a oftalmo para avaliar a questão da visão dela. Também está tudo ok, tá? Com a visão. Porque o que acontece também? Resumindo assim para vocês, é necessária essa avaliação com o oftalmo porque precisa ver se o cérebro está estimulando os 2 olhos, tá? Porque ele pode não estimular um quanto o outro. E às vezes estar com o olho um pouquinho mais fechado e na verdade não ser uma ptose ou algo referente à cirurgia, e sim do próprio organismo da criança que, não tô estimulando tanta visão, tô fechando mais aquele ali pra enxergar mais com o outro. E aí muitas vezes é casos que precisa usar o tampão por um tempo, até mesmo óculos. Então por isso que precisa, sim, o acompanhamento com o oftalmo pra avaliar a visão. Então a Maria fez toda a consulta, dilatou pupila, tá tudo certo, tá? Em 6 meses a gente volta para fazer esse acompanhamento novamente. Então é isso, a gente tá se aproximando de 3 meses de pós-operatório. Tá tudo tranquilo, tá? Mas no início a Maria tinha muito hábito. O hábito não, mas o querer coçar os olhos, tá? E aí a gente ficava no controle, ela não coça o olho. Quando ela está com sono, desde antes da cirurgia, era uma mania dela ir coçar o olho. Então a gente fica um pouquinho de olho ali, porque no início, quando ela ia tentar isso, doía. Imagino que doía, porque ela tentava e chorava. Então agora, acho que já não gera tanto esse incômodo e aí ela quer. Então a gente tem esse controle pra não coçar ali. No mais, está tudo bem. Eu recebo também bastante relatos de pessoas que falam, nossa, eu não sabia, eu conheço alguém que tem os olhos dessa maneira, eu não sabia que tinha tratamento. Ou, eu própria não sabia, tenho isso. Então a ptose tem tratamento. Embora seja algo simples de resolver, é uma cirurgia não invasiva, tão invasiva quando a gente se compara a outras, quando é feita em adulto, nem é com anestesia geral, é muito complexo, tá? Uma cirurgia com muito detalhe. Então, que bom, né? Que existem métodos e que pode ser resolvido este problema. Por isso que eu vim conversar muito com você sobre isso. E todo dia eu recebo relatos aqui no Instagram referente a isso, tá? De pessoas que não conheciam o que era ptose, que não sabiam que tinha tratamento. Então esse era o meu intuito mesmo, de esclarecer que tem tratamento, evitar comentários que abalam pais, crianças que são maiores. Então, eu sei que tem várias outras coisas que geram esse bullying que as crianças enfrentam, que os adultos enfrentam. E eu acho que é muito importante, então, a gente conversar sobre isso, para esclarecer, orientar, né? Olha, não é que a criança está com sono, é ptose, tem tratamento.
os olhinhos são assim, não tem força para abrir a pálpebra. Esclarecer realmente, porque às vezes não é de conhecimento, né? Não foi um comentário muitas vezes com maldade. E às vezes é. Então, é difícil para os pais, como para a própria criança, no momento que eles já conseguem entender um pouquinho mais sobre isso.